E aí, galerinha do mal, tudo firme? Bem-vindos ao Pirulito. Hoje falaremos sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Mas antes, deixe aí seu comentário, deixa seu like, deixa sua opinião e vamos pro vídeo. Solta a intro nova do canal, hein? Brincadeira. Para entender o que está acontecendo lá no Afeganistão, devemos ir para 1978. O Afeganistão estava tomado por um governo alinhado à União Soviética, aliado aos soviéticos, e estavam à beira de um colapso para entrar numa guerra civil. Já tinha alguns conflitos armados, mas em abril de 1979, com crises tanto civis quanto crises internas políticas, o governo, que era totalmente alinhado com a União Soviética comunista, não era a Rússia que a gente conhece hoje em dia, e sim a União Soviética, eles fizeram um pedido de socorro para a União Soviética, dizendo que o governo ia colapsar e iriam acabar sendo destruídos ali por uma guerra civil local. A União Soviética atende o pedido e manda um esquadrão de paraquedistas para ajudar, apoiar, como que é o nome do... Bagram, disfarçados de paraquedistas. De paraquedistas não, disfarçados de quê? Disfarçados, estavam disfarçados. Essa é a informação que a gente tem, que tudo não me procure, cara. Eles estavam disfarçados. De que eu não sei. Estavam disfarçados. Eles estavam disfarçados. Devia ser disfarçado de afegão, sei lá. Tava lá disfarçado e tal, com aquele... Caíram na base aérea de Bagram e foram lá apoiar o presidente do Afeganistão, Nur Mohammad Tarak. Esse grupo iria começar a... Eles foram pra lá, eles não eram militares mesmo, assim, como se fosse uma guarda só. Eles foram mais com a intenção de meio que guiar os passos dele, como conselheiros, entendeu? Conselheiros políticos, militares e tal. E claro, relatando tudo à União Soviética, por baixo dos panos. O problema, no meio dessa bagunça toda, a União Soviética, com seus planos, né, para poder controlar o país, é pega de surpresa por um ataque de dentro. O primo do Mohammad, o Nur Tarak, vamos chamar ele Tarak. O primo do Tarak, Amin, o nome completo dele é Hafizullah Amin, até então como segunda pessoa, segundo ministro, segundo chefe da República Democrática do Afeganistão. Ele é como se fosse um segundo ministro, braço direito, era primo dele, e ele vai lá e mata o Tarak, toma o poder do governo e começa a afastar os planos da União Soviética, né? Caraca, peraí. A União Soviética foi lá para ajudar os caras, ele tava junto. A União Soviética, assustada com a situação, começa a planejar um ataque para tirar Amin do poder. Esse plano ia fazer um golpe certeiro no centro do Afeganistão. Tem até imagens, né? Bota aí, editor, a imagem dos vídeos dos helicópteros. Aqueles helicópteros blindados, que foram os primeiros helicópteros blindados criados pelos russos. Que antigamente os helicópteros não eram blindados, né? No Vietnã, os caras derrubavam helicóptero com metralhadora. Esses helicópteros não blindavam tanques e tal, isso aqui, os helicópteros brabo. Os tanques no deserto. Uma operação extraordinária para a época. O ataque foi dado no Palácio Taj Beg em 27 de dezembro de 1979. Tipo assim, meses depois, né? O ataque foi em abril, começou em abril, né? Meses depois, a União Soviética ela acabou com a crise em dias, em semanas. Em menos de 2 meses, eles resolveram o problema. Eles tiraram o cara do poder, colocaram lá alguém lá no meio do poderio deles lá para tomar conta, meio que anexaram o Afeganistão. Só que o problema é muito fácil você conseguir tomar, mas manter o poder é bem difícil. Só que o que aconteceu? O país entrou em fervor. Começou a aquecer a panela de pressão chamada Afeganistão. Os mujahidins são como se fosse um grupo ideológico, religioso, guerreiros religiosos, começaram a se juntar. Eles foram encorajados e nunca estiveram tão fortes para lutar pelo seu país, pela sua pátria.
com investimento exterior de outros países, dando recursos, dando armamentos, comida e todo tipo de tecnologia para derrotar o governo russo, estavam aí aliados para suprir aquela guerra, né, que iria se transformar numa guerra de atrito. Estava Egito, Turquia, Suíça, Inglaterra e China. Estavam unidos para estabelecer o poder rebelde nos campos afegãos. O principal deles, que é um que injetou mais dinheiro, porque cada um, eu não vou lembrar dos números agora, vocês podem pesquisar, mas cada um deu uns recursos específicos. Por exemplo, um deu armamento, o outro deu munição, o outro deu armamentos, por exemplo, eu acho que foi a Suíça que pegou todo um armamento, não me engano, não sei, não vou falar o nome para não errar, mas um deles pegou todo um armamento usado que usou numa guerra passada e entregou para eles. Foi o Egito, acho que foi o Egito. Deram armamentos, comida, alimento, recursos, munição, veículos, tanques, aviões, todo tipo de armamento que conseguia chegar lá, principalmente pelo estreito ali do Oman, ali aquele estreito do Golfo Pérsico. É isso? Golfo Pérsico. É isso? Aquele golfo ali, aquele golfo ali que tá no sul do Irã. Não sei o nome daquele. Jogava um golfe ali, direto. E o cara principal que deu recurso, que deu tudo para conseguir impedir que a União Soviética se desse bem nessa guerra, foi os Estados Unidos. Um ponto importante nessa história. Porque tudo, como dizia do vovó Judite, tudo que vai volta. Um duro golpe para os soviéticos que iriam entrar em uma guerra de 10 anos e que sepultaria a decadente União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A guerra seguiu rapidamente para uma guerra de atrito. O que é uma guerra de atrito? Vou tentar explicar o mais rápido possível. Guerra de atrito é quando os dois lados estão equilibrados, recebendo recursos internos ou externos, não importa, e eles começam a só perder recursos de um lado, perder recursos do outro. Perder recursos de um lado, perder recursos do outro. E os recursos que estão entrando, tanto externos como internos, né? Externos, eu estou dizendo que países fora que entregam, ou realmente o país produzindo aqueles recursos e investindo na guerra. São ilimitados dos dois lados. Então vira uma guerra de atrito. Ninguém vence, ninguém ganha. Gostaram, né? Ninguém vence, ninguém ganha. Não tem melhor aula de história que a minha. Não tem. E depois entraram numa guerra civil generalizada, que é a clássica guerra total, né? Qualquer civil, qualquer pessoa pode ser inimigo, e acabam entrando num conflito de guerrilha. Toda a moral do exército soviético vai para cucuia. A União Soviética estava numa crise muito grande econômica e militar já. O próprio povo já estava com um pensamento diferente. Como é que a União Soviética ela cresceu nas últimas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial? É tomando outros países, né? Buscando recursos. O que era muito parecido com o Império Romano. Eles iam num lugar, conseguia lá o ouro, conseguia prata, conseguia o rum, conseguia suprimentos e tal. A União Soviética fez a mesma coisa. Só que ela acabou que não conseguiu nunca entrar onde ela queria, que era no Oriente Médio. Eles viram ali uma oportunidade de ter uma base excelente para poder uma entrada posteriormente no Oriente Médio, que era onde estava o quê? O ouro negro. O que é o ouro negro? O petróleo. Isso aí, muito bem, hein? Bota aí no comentário aí se você adivinhou. Em fevereiro de 1989, marcando a maior crise, como eu disse, a União Soviética começa a colapsar. 10 anos depois. A crise começou nesse ponto da intervenção soviética no Afeganistão. A guerra durou 10 anos gastando recursos, milhões e milhões e milhões de moedas soviéticas, para chegar em 1989, colapsar. Os caras acabaram com o Império Socialista por causa de uma guerra, por causa de um país. Aí tem lá depois, né, a queda do Muro de Berlim, todo aquele negócio bonitão que foi depois, o governo soviético colapsando, as repúblicas sendo independentes, e acabou a União Soviética por causa dessa guerra. Acabou. Em silêncio, sem hinos e sem discursos, saiu de cena o maior símbolo de 74 anos de história da União Soviética. Até chegar à dissolução total em 26 de dezembro de 1991. E no início da década de 90, vemos a queda do grande gigante vermelho, a União Soviética.